muitas pessoas que saem de um relacionamento com um narcisista saem com muitas dúvidas. E são muitas dúvidas meio que universais para quem viveu um relacionamento assim. Boa noite, boa noite. São dúvidas universais, né? Será que a vítima ela sai muito confusa, né? Será que eu fui amado? Será que eu fui amada? Será que foi tudo mentira? Será que foi... O que foi real, afinal de contas, dentro de uma relação dessas? Isso torna-se uma dor, ferida aberta, sangrando a todo instante. Porque você começa a refletir, tá? Se foi mentira, eu fui usado, eu fui usada, fui enganado, fui enganada. Né? Se foi amor, por que ele me destruiu? E a gente vai se consumindo entre esta ambiguidade, esta dúvida que nunca gera resposta dentro da cabeça da vítima. E essa dúvida, ela corrói, ela mexe com a sua identidade, ela mexe com a sua autoestima, ela mexe com a sua própria percepção da realidade, ela desperta sentimentos de menos-valia, de rejeição, de confusão mental, tá? Porque dentro de uma relação com um narcisista, quanto mais tempo você fica, mais você sofre gaslight, mais a sua realidade é invalidada, mais as suas percepções são negadas, mais você é manipulado e manipulada, mais você dá ferramentas e conteúdos seus íntimos para que essa pessoa use isso contra você de alguma forma. Não é fácil viver uma relação, né, com uma pessoa narcisista. Mas essa dúvida é muito forte dentro das vítimas se realmente foi amada ou não. Porque por mais que eu tenha vídeos aqui na internet, no meu canal e em outros canais falando que narcisistas não amam, a vítima ela tem essa dualidade, essa dicotomia. Uma percepção de que ela foi profundamente amada e uma percepção de que ela não foi amada, de que ela foi enganada, de que ela foi usada. E ela navega por entre a sombra dessas duas percepções que ficam oscilando o tempo todo. Geralmente isso acontece porque é gerado dentro de uma relação dessas o que nós chamamos de vínculo traumático. Então, a pessoa fica navegando entre essas duas percepções, essas duas realidades. Parece que eu fui a pessoa mais amada do mundo dentro dessa relação, parece que essa pessoa me amou muito, e parece que talvez eu tenha decepcionado, eu tenha falhado, onde a vítima começa a se culpabilizar, e tenha falhado e colocado tudo a perder, tenha feito desmoronar esse relacionamento. Só que, quando a gente fala, né, aqui nas lives, nos vídeos, quando se trata de transtorno de personalidade narcisista, essas pessoas, elas não têm a capacidade de desenvolver vínculo afetivo profundo. Os vínculos são superficiais, os vínculos são transacionais, são vínculos a partir do que essa pessoa pode levar a partir desta relação. Tá? Só que isso não fica visível, isso não fica claro quando se trata de um relacionamento com um narcisista. Essa pergunta fica martelando na cabeça da vítima, e a vítima fica pensando, né, que pode ter sido enganada, ou pode ter sido amada por uma pessoa que tem orgulho, ou uma pessoa difícil, e fica se questionando, mas se essa pessoa me amou, por que ela me traiu? Por que ela me descartou? Ou por que ela me destruiu? Mas ao mesmo tempo, a vítima ela tem certeza de que foi amada. Né? Porque isso foi mostrado o tempo todo dentro da relação, até um certo momento. E isso vira uma prisão mental. Então, quando a gente fala de relacionamento com um narcisista, o que a vítima sente no início, né, que parece amor, é intenso, tem conexão, tem promessa, tem planos, e isso tudo gera a conexão da vítima, por parte da vítima, gera amor por parte da vítima. Né? A vítima percebe que tem entrega no início, tem entrega emocional, pelo menos da vítima. Tá? E você pode afirmar, assim, que a vítima sente amor. A vítima, ela sente algo real. Foi real, a relação foi real. Mas, quando você sente algo, não quer dizer que o outro esteja sentindo. Né? Quando a gente fala de vínculo
com um narcisista, o narcisista, ele não tem a capacidade, isso está no DSM, não sou eu que estou falando, ele não tem a capacidade de desenvolver vínculo profundo. Então, não estamos falando aqui de amor, estamos falando aqui de emoção intensa. Narcisistas sentem emoções. Narcisistas não desenvolvem vínculo, portanto, não sentem, eles têm prejuízo à empatia, tá? E eles não conseguem, por conta desse prejuízo à empatia, amar, porque amor exige empatia. E agora, quando a gente fala de emoção, de alegria, de empolgação, de paixão, essas pessoas são capazes de sentir isso. E isso confunde, porque para nós é interpretado como amor. Só que não era amor, era emoção. Então, se a gente pega aí o DSM, né, se a gente fala de transtorno de personalidade, especialmente o transtorno de personalidade narcisista, a gente tem relatado nesses manuais a dificuldade de vínculo interpessoal profundo. A gente tem relações baseadas em autoimagem e validação. E isso muda tudo quando a gente fala de amor, quando a gente se questiona se essa pessoa amou realmente. Porque muitas vezes pode parecer amor. Quando a gente fala de euforia, excitação, idealização, o narcisista idealiza a vítima. O narcisista, além de idealizar, ele projeta na vítima muita coisa. Né? Eles sonham, tanto é que está no manual também, né? A fantasia de amor, um amor incrível, um amor maravilhoso, um amor fantasioso, que é aquele amor que cede a tudo, que dá validação, que entrega tudo sem esperar reciprocidade. A gente não ama sem reciprocidade. A gente cansa, né, quando não há uma troca. E o amor é uma troca. Eles também sentem, né, necessidade de validação. Quando a gente fala de emoção, eles sentem, então, a projeção que eu falei, a idealização, a necessidade de validação. Tá? E no início eles sentem essa fusão. E isso é intenso. Essa fusão é como se fosse uma paixão. Eles são capazes de se apaixonar, tá? Mas eles não são capazes de sentir empatia e de se conectar verdadeiramente. Você pode se apaixonar, por exemplo, por uma ideia. Né? Você pode se apaixonar por um carro. Você pode, nossa, suponhamos, né? Suponhamos que você tem um sonho de comprar um carro maravilhoso. Aí você vai lá e ganha esse carro. Alguém chega e dá o carro porque era seu sonho. Você não vai ficar empolgadíssimo, você não vai ficar apaixonado, você não vai ficar com os olhos brilhando, você não vai vibrar de alegria. É o sentimento do narcisista. Mas é só um carro. Né? É só um carro, você vai ficar feliz por um tempo e depois o que acontece? A empolgação passa, você se acostuma com o carro, ele te traz conforto, ele te traz utilidade. E você permanece com o carro porque ele te transporta, ele te dá um certo status, ele te dá visibilidade, pode ser um carro bonito, ele te protege da chuva, ele leva você para os lugares, ele chama atenção, isso é utilidade, mas isso não é amor. Então, essa emoção intensa que o narcisista sente é tudo isso, né? A fusão inicial, é a validação, é a projeção, a idealização, a excitação, a euforia. O amor, quando a gente fala de amor, nós estamos falando de construção, nós estamos falando de constância, nós estamos falando de responsabilidade afetiva e, principalmente, empatia pelo outro. O bombardeio de amor que o narcisista dá no início da relação, o famoso love bombing, né, não é amor. Porque bombardeio de amor não é prova de profundidade, é intensidade sem raiz. E intensidade confunde as pessoas, né? As pessoas acabam se confundindo intensidade com profundidade, são coisas totalmente diferentes. Mas a gente tem essa percepção de que se é intenso, é porque é forte, porque é profundo. Mas não tem raiz, é como uma planta, famoso ditado, né? Uma planta que cresce, uma flor que cresce em cima de uma rocha. Bate o vento, bate a chuva, e os ventos e a chuva e as intempéries da vida acabam levando essa planta embora. Porque a raiz não se aprofundou, porque a raiz não se consolidou naquele terreno, né, naquele lugar. É mais ou menos o afeto do narcisista. Então, o narcisista, muitas vezes, ele acredita no que está dizendo naquele momento, porque são as emoções que ele tem acesso. Ele acredita que ele está apaixonado, ele acredita que você pode ser o amor da vida dele. E por isso que a vítima também acredita, porque ele é tão convincente pelo fato de ele acreditar de fato. Ele pode estar emocionado, mas ele está apaixonado
pela sensação que você provoca nele, não por você ser um sujeito, tá? Mas sim por você ser extensão do ego dele. Ele ama você com o que você faz ele sentir. Ele ama você como você o admira. Ele ama como você o valida. Ele ama como você sustenta a autoimagem dele. Tudo isso a gente faz dentro de uma relação com o narcisista. Agora, quando isso ameaça a imagem do narcisista, ele desconecta. É que a vítima, ela idealiza o narcisista com colaboração do narcisista. Né? Quando algumas pessoas até criticam, mas você idealizou ele, mas o narcisista levou você a idealizar. Ele criou um personagem, ele dissimulou, né? Ele performou uma coisa que ele não é. Então você é levado a idealizar. E essa idealização, ela vem de encontro com as suas necessidades, que são normais, tá? Eu odeio que as pessoas falem, é carente, por isso que caiu nisso. O que é carência, senão as nossas necessidades normais de ser humano, de ser amado, de ter uma relação, de receber afeto, de receber acolhimento, de ter um porto seguro. Quem que não quer isso, gente? É mentira quem fala que não quer. Todos nós somos seres sociais, a gente precisa disso. Então a gente idealiza, né, as nossas necessidades, a gente tem nossas necessidades, e aí a gente idealiza isso no narcisista. Olha, ele vai atender essas minhas necessidades, né? Só que a idealização é normal no começo de qualquer relação, tá? A gente idealiza. O negócio é que com o tempo você vai amadurecendo essa idealização, você vai vendo que ninguém é perfeito, que ninguém vai atender completamente suas necessidades, e como adulto ou adulta, você você própria vai atendendo as suas necessidades, e vai se achando um consenso e convivendo assim, e isso não impede que as pessoas se amem. O problema do narcisista é que a idealização dele é uma idealização tóxica, né? Ele idealiza, por exemplo, você, Fábia, como sendo a vítima, ele não pensa a vítima, né? Ele não tem noção da consciência disso, às vezes não, às vezes tem, mas ele idealiza, olha, você vai ser a pessoa perfeita, você vai me validar, você vai me admirar, eu vou trair você, você vai aceitar, você vai me perdoar, eu vou quebrar todos os seus limites e você vai deixar, e você vai me dar suprimento eterno. Isso não existe, né? Porque ninguém consegue amar sem admiração, ninguém consegue amar para sempre alguém que te machuca, que te trai, que te engana, que te humilha, que te desvaloriza. O narcisista espera ser entendido sempre, perdoado sempre e validado sempre. Só que uma hora isso acaba, a vítima não aguenta, adoece, tá? Então, aí vem a frustração, só que narcisista não lida com frustração, ele não sabe lidar com frustração, vem muito rápido, tá? Porque ele idealiza muito a vítima no começo, então vem essa paixão, sim, ele realmente fica meio apaixonado, idealizando a vítima, né? Aquela coisa da emoção, e aí ele vai vendo, nossa, não é nada do que eu pensei, e aí o que ele começa a fazer? Você, que é uma pessoa saudável, né, Fábia, você vai vendo que você conheceu o fulano ou a fulana, ela não é nada daquilo que você idealizou, mas você vai entendendo que as pessoas são pessoas, né? Elas são indivíduos à parte, e elas são o que elas são. Então você vai entendendo e você vai respeitando. O que o narcisista faz quando ele idealiza você e você não é o que ele idealizou? Porque a idealização que a gente fala do narcisista é uma idealização fantasiosa, tá? De amor fantasioso. Então ele vai vendo que você não é nada daquilo que ele idealizou, o que ele faz? Ele começa a te punir, ele começa a te desvalorizar, ele começa a te humilhar, ele começa a tentar te destruir, porque você frustrou a idealização dele. Como que você frustra a idealização dele? Você tem que cumprir teu papel, né? Você tem que fazer o que ele quer. Por isso que a gente fala que relação com o narcisista se trata de controle e poder, porque ele quer ter o controle sobre as pessoas. Ele quer esse poder de ser validado, de ser colocado num pedestal, de ser obedecido, mesmo que isso não seja nítido. Nem sempre é nítido isso, tá? E não quer dizer que por não aparecer isso na relação, esse controle de poder, a pessoa não seja narcisista. Ela pode ser narcisista, ela pode estar te controlando e manipulando você através do vitimismo, através do coitadismo, disso e daquilo, tá? Então, a idealização do narcisista é diferente, é uma idealização distorcida, uma idealização doentia, tóxica, que está relacionado ao ego dele, né? A atender o ego dele. É diferente da idealização que nós temos, é normal, eu vou lá, conheço uma pessoa, não sei nada sobre essa pessoa, então vou idealizar, vou criar uma ideia, olha, ela vai ser legal, ela vai ser bacana, o convívio vai ser bom, ela vai me tratar bem. Aí dessas coisas que eu idealizei, muitas não acontecem, mas eu falo, poxa, mas tudo bem, né?
Eu amo essa pessoa mesmo assim, porque ela tem outras qualidades, e eu respeito as coisas que ela não pode oferecer, porque faz parte do jeito dela. Tá? O narcisista não tem capacidade de lidar com isso. Né? Então, ele vai te punir, ele vai te humilhar, ele vai te desvalorizar, e aí ele vai te substituir, porque ele vai idealizar outra pessoa que seja perfeita pelo fato de ele não ter vínculo. Ele não desenvolve vínculo, tá? Vínculo profundo. O vínculo dele é superficial, é o que você podia oferecer ali no começo, você não ofereceu, então ele já parte para outro vínculo e não sofre por isso, tá? Não sofre com culpa do que ele fez, não sofre com arrependimento, não sofre com saudades. As saudades que eu falei aqui é a saudades funcional, é a saudades do meu carro que furou o pneu e podia estar me levando para qualquer lugar, entendeu? Mas eu ando com outro carro por enquanto. Você está entendendo como é diferente das saudades que a gente sente, do amor que a gente sente? É bem mais triste, né? É triste. Infelizmente é assim que funciona. Eu espero que tenha ficado claro, tá bom? Gente, então uma boa noite a todos, fiquem bem e até a próxima live.